Vamos para o livro de Provérbios e vamos estudar agora o nosso livro-texto. Às quartas-feiras é o livro de Provérbios. Nós estamos agora no capítulo de número 7. O que é que nós temos no capítulo de número 7? A última palavra que Salomão ele entrega para os filhos de Israel, os filhos da aliança, no quesito de advertência contra a esposa lasciva, contra a mulher adúltera. Nós já vimos que ele vem trabalhando isso bem antes. Esse é o quarto e último discurso sobre o tema que nós encontramos no livro de Provérbios. E agora a visão que Salomão apresenta é uma visão mais detalhada de como isso acontece. Lembrem-se que o livro de Provérbios ele está incluído na chamada literatura poética do Antigo Testamento. De modo que algumas imagens que ele coloca aqui, nós não temos certeza de que ele realmente esteve lá, obviamente, mas que ele descreve o cenário daquilo que ele contemplava e via por experiência de vida. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Ele vai usar expressões que são extremamente íntimas quando o jovem imprudente, ele adentra a casa da esposa lasciva. Ele vai para o leito dela, ele fala de aromas, ele fala de bebidas, e justamente por isso nós entendemos que Salomão não estava lá em loco, não era um Big Brother lá, e ele estava com câmeras filmando tudo o que estava acontecendo. Mas, obviamente, Salomão, por sua experiência, sabia o que é que acontecia, e por sua vivência e por enxergar a vida debaixo do sol, ele sabia muito bem qual o caminho que levava um jovem imprudente, que não deu ouvidos ao Senhor, e a palavra do Senhor, que lembrem-se, estava sendo dada por intermédio da instrução e o mandamento de seus pais, consequentemente, ele ia cair nesse laço aí. Então, quando a gente lê, nós precisamos entender que existem elementos também que são descritos como aquele ambiente que justamente é utilizado pela esposa lasciva, e que no final, na realidade, é uma grande armadilha para pegar ou o cervo ou o veado ou o passarinho na armadilha, no laço do passarinheiro. O que se aparenta algo extremamente convidativo, no final é um caminho mortal. É interessante notar essa linguagem, porque nesse último discurso Salomão vai dar esses detalhes e ele vai lembrar uma coisa muito importante para os pais cristãos. A solução apresentada por Deus, o caminho da sabedoria revelada por Deus para preservar os nossos filhos de riscos como esse se chama casamento. Por isso que ele gasta tempo em instruir os filhos da aliança em buscar o caminho da sabedoria no casamento e não naquilo que o mundo oferece como um sexo fácil, como uma entrega fácil aos prazeres que são aí oferecidos constantemente, os prazeres da carne. Então observem comigo capítulo de número 7 hoje, a partir do versículo de número 1. Primeiro nós temos aquela introdução, versículos de 1 a 5, e depois ele vai fazer a explanação de como acontecia, qual era a estratégia, as lisonjas da esposa lasciva, que no final se revelava uma violenta amazona à procura de caça, à procura de alguém para matar. Vejam só: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. E aí agora vem a descrição. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças,
espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito e de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Vamos orar. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para nesta noite recebermos mais uma vez a Tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor, o verdadeiro caminho da sabedoria e permite-nos, ó Senhor, enxergar tudo aquilo que tens a nos ensinar. Que a Tua palavra, ela produza os frutos tão necessários para a nossa vida, em nosso coração, de modo que, Senhor, experimentemos de fato, diariamente, a vida cristã, segundo a Tua palavra, a vida pela fé, que confia no Senhor e na Tua provisão, a vida de Deus em nossa alma, e que isso seja também uma realidade na alma e no coração dos nossos filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Notem, irmãos, que a introdução ela é semelhante, é uma palavra exortativa e, ao mesmo tempo, extremamente paternal da parte de Salomão, dos versículos de 1 a 4. Ele diz: filho meu, novamente, é uma linguagem extremamente paterna. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Nós já vimos isso na passagem anterior, nos versículos 20 e 21, a mesma exortação, onde nós percebemos a relação do mandamento do pai e da instrução da mãe com o mandamento do Senhor, com a palavra do Senhor. Então, quando este ensinamento se baseia na Escritura, Deus fala aos filhos por intermédio dos pais, é fato. Agora, outra coisa nos chama a atenção. Na Escritura Sagrada, nós só percebemos por dois momentos distintos. Deus soprando vida. O primeiro deles nós temos aprendido no livro de Gênesis. Deus, quando cria o homem, ele sopra nele fôlego de vida e ele então passa a ser alma vivente. Quando você vai para Timóteo, capítulo 3, 16, 2 Timóteo 3, versículo 16, vamos verificar juntos, nós vamos também notar a mesma expressão acontecendo, o sopro de Deus, só que sobre a sua palavra. Vejam só, 2 Timóteo 3, versículo 16. Vamos ler juntos, vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Notem bem, o verbo soprar, no sentido inspirativo, só acontece duas vezes em dois atos poderosamente criativos de Deus. Quando Ele formou o homem, e por isso o homem é imagem e semelhança de Deus, quando criado. E agora Deus inspira ou sopra, essa é a expressão verbal, soprar sobre a sua palavra. Por isso a sua palavra, ela ganha vida.
Por isso Jesus Cristo disse que os céus e a terra passarão um dia, mas as suas palavras jamais passariam. De forma que, irmãos, quando nós lidamos com a palavra, notemos, nós estamos tomando um livro vivo, de uma palavra viva. Não é como uma linguagem humana que é morta, que não tem poder de criar, de dar vida. Notem que quando o apóstolo escreveu a Timóteo, versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como entender a expressão sábio para a salvação, uma vez que Paulo escrevia para Timóteo, que já era um pastor na cidade de Éfeso e que era salvo? É aquela ideia que ele mesmo desenvolve quando escreve aos Filipenses, de que nós somos exortados a desenvolver a nossa salvação. Como é que se desenvolve a salvação? É uma outra linguagem bíblica para se referir a você crescer espiritualmente em sua vida diária de santificação. Em outra linguagem, crescer para a salvação é agora seguir passo a passo, dia a dia, uma vida santificada, uma vida com Deus. É impossível experimentá-la se nós não tomarmos a Escritura para nós mesmos, aplicá-las diariamente para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, entendendo que ela é poderosa e é a única que pode dar vida aos mortos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, a igreja onde Timóteo foi pastor, ele disse: ele, o Senhor, deu vida a vocês, estando vocês mortos em seus delitos e pecados. De que forma? Através da pregação do Evangelho. Vamos voltar então para Provérbios. Eu estou querendo mostrar isso para vocês, porque quando vocês usarem a palavra para instruir os seus filhos, não duvidem. Vou lembrar de novo para vocês aqui, vou usar agora um exemplo bem prático. Eu disse para vocês domingo: duvidem de tudo que vocês veem na TV. O que é que a imprensa brasileira estava dizendo? Que Hillary Clinton ia levar as eleições dos Estados Unidos. Vocês viram a lavada que ela tomou? Nunca antes na história americana, muitos anos, que um presidente republicano, a Hillary é democrata, tinha ganho com a margem. O pessoal dizia, a imprensa, mas ele é xenófobo, ele é racista, ele vai construir um muro e ninguém vai poder mais entrar. E aí você tem o sul dos Estados Unidos, a maioria de negros. Quem ganhou? Donald Trump. Flórida, a maioria, cubanos, latinos, cheio de brasileiro. Quem ganhou lá? Trump. Pensilvânia, eles diziam, Trump, ele consegue o grande número de brancos e classe média que tem dinheiro, mas são burros, iletrados. Pensilvânia, reduto democrata. Quem levou? Trump. Duvidem de tudo o que a imprensa diz. Duvidem de tudo o que seus professores falam. Duvidem de tudo que vocês ouvem nas universidades, estudantes, jovens cristãos. Pesquisem. Agora, pais e filhos, não duvidem da palavra de Deus, é palavra viva. Quando vocês abrirem a palavra, duvidem do que o pastor Alan diz. Atos 17, sejam bereanos. Olhem lá, será que o pastor está dizendo a verdade ou ele está pegando a Bíblia só para manipular? Mas não duvidem da palavra de Deus, ela é viva. Quem soprou vida sobre ela? O mesmo Deus que criou você e um dia fez você e a mim sua imagem e semelhança. Então, quando você pega a palavra e você vai instruir o seu filho, não duvide do poder da palavra. A palavra de Deus é viva. Não é Marx, não é Hegel, não é nenhum dos filósofos gregos antigos, não é nenhum pensador humano, mas o Senhor que nos deu 66 livros inspirados, que ainda hoje dá vida a homens, mulheres, jovens e crianças, assim como nós. A palavra de Deus é viva. Então, quando você instruir, está lá, o menino desobedeceu, vai ter que apanhar. Aí você, meu filho, olha, vara da disciplina, e pam, e ele chora. Ai, meu pai, não chore não. Vara da disciplina, pam, ele, ai, papai. E você lembra que, meu filho, se eu não usar, que a palavra de Deus diz isso, no futuro você vai dar para coisa ruim.
vai ser um péssimo filho, vai ser um péssimo cidadão, não vai glorificar a Deus. E aí, às vezes, a gente vai aprendendo, até mesmo os nossos pais, sem muita sabedoria, quando precisaram disciplinar a gente agora já formado, homens maduros, mulheres, a gente lembra, rapaz, se eu não tivesse tomado aquela palmada do meu pai ou da minha mãe, o que seria de mim hoje, né? A grande massa que nós vemos hoje de adolescentes rebeldes, esse negócio de estar invadindo escola, bloqueando, impedindo os outros jovens de estudar, tudo em nome de algo que eles nem sabem o que é, que nem pesquisaram para saber, é um absurdo, é falta de vara, falta de disciplina que não teve, porque nem respeito à autoridade eles têm, bota o dedo na cara do policial, cospe em policial, porque a autoridade no Brasil cada vez mais sendo minada, porque uma vez, irmãos, que uma nação se afasta da palavra de Deus, que é viva, não se enganem, a gente começa a ver o que é que está acontecendo. Aí tudo é em nome da justiça, tudo é em nome da liberdade. Cuidado, orientem seus filhos, mostrem na palavra, mostrem e ensine-os a duvidarem daquilo que eles ouvem, não engulam tudo de vez. Porque, mais uma vez, eu digo aos irmãos, e repito, não podemos duvidar jamais, somente de um livro, e esse livro se chama a Bíblia Sagrada. Agora, curiosamente, nós vamos notar que é justamente este livro que sofre mais ataques e é o maior alvo daqueles que tentam dizer, esse livro aqui é um livro mentiroso, é um livro de histórias, é um livro antigo, nós hoje estamos em outro momento, em outro tempo. Cuidado, pais, nunca se esqueçam, não troquem a Bíblia por nada, usem a palavra assim como Salomão nos ensina e vocês vão criar filhos sábios para a glória de Deus. Então, volta lá. Vejam que no versículo 2 ele reforça e diz, guarda os meus mandamentos e vive. Olhem só, a relação que eu disse a vocês já, de guardar a palavra e viver por meio dela. E a minha lei como a menina dos teus olhos, ou seja, a relação aqui está sendo feita através de uma parte do nosso corpo que nós procuramos proteger de todas as formas. Ninguém consegue tocar na menina dos seus olhos, ou seja, na parte mais íntima do seu globo ocular. Você vai proteger de alguma forma, você não vai deixar que ninguém atinja. É assim que Salomão então diz, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Essa relação que eu penso, nós precisamos construir enquanto pais. A nossa intimidade com a palavra precisa ser tamanha que nós podemos chegar ao ponto de falar como Salomão, os meus mandamentos, a minha lei. Qual é o mandamento que governa a sua casa? Qual é a lei que rege a criação dos seus filhos? Quando você tem essa intimidade com a palavra, quando você falar, meu filho, guarda os meus mandamentos, ele, papai está me dizendo que eu devo obedecer a palavra de Deus, porque ele só me ensina a palavra de Deus. Tudo que ele mostra sempre tem uma correlação ou me revela uma visão de mundo para a glória de Deus. É isso aí, justamente. E Salomão está tentando imprimir isso no coração dos seus filhos. E aí, versículo 3, ele diz, olha, vocês precisam estar tão apegados à palavra que ela precisa estar, os meus mandamentos, amarrados aos teus dedos, versículo número 3, escritos na tábua do teu coração. A ordem é, ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Eu já disse uma vez isso aqui para vocês, eu não sei se em algum ensino, em sala de aula, que quando eu era jovem aqui na igreja, nós costumávamos, no passado, caravanas, elas saíam daqui de ônibus. Alguns irmãos da igreja iam para a Conferência Fiel, lá em Águas de Lindóia. E eu lembro que uma família, muito querida aqui da igreja, às vezes precisava de alguém que ficasse na casa, dormisse lá para cuidar das coisas. E aí me pediam, se você podia ficar lá. Eu ficava lá, toda noite ia dormir, ia com algum outro irmão da igreja, jovem, ou então algum irmão meu lá de casa.
E me marcou, acho que uns 2 ou 3 momentos que fiz isso, uns 2 ou 3 anos, porque em cada parte da casa você tinha passagens da Bíblia, na cozinha, na parede, até no banheiro. Todo lugar que eu ia da casa tinha um provérbio bíblico para você memorizar, para você fixar. É algo interessante que a gente pode fazer e traz essa ideia aqui, essa preocupação de Salomão, de que o filho tinha que escrever na tábua do teu coração, do seu coração a palavra, de atá-la aos seus dedos. A ideia não é que você vai ser mais crente se você andar com camisa com versículo bíblico, mas é que o seu coração, a sua alma, precisa estar tão cheia, repleta da palavra do Senhor, que é como se você andasse e as pessoas vissem isso estampado em você, porque quando você fala alguma coisa, as pessoas percebem que você está cheio do Espírito, porque você está cheio da palavra. Aí, versículo 4 diz, Salomão, ele agora vai trazer sabedoria e entendimento e apresentá-los como irmãos. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Então é aquela ideia de intimidade, caminhe junto, e se você precisa de amigos, faça da sabedoria e do entendimento de Deus seus irmãos. É possível que esse tipo de criação e de treinamento para o seu filho o torne um pouco intolerante para o mundo. O mundo não vai vê-lo como uma pessoa tolerante, politicamente correta, porque ele vai se posicionar, ele vai dizer o que pensa, ele não vai aceitar tudo o que lhe oferecerem. Mas ainda que os amigos da escola se afastem dele, que os seus maiores amigos sejam os seus irmãos, quais sejam, versículo 4, sabedoria e entendimento. E não pode ser qualquer um, são os brothers da fé aqui, da igreja, da escritura, a palavra do Senhor. E a função prática, então, versículo 5 é, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Então, a proteção é oferecida quando o coração do filho da aliança está guardado. Irmãos, este é um treinamento constante. É uma conversação diária, lembre-se, Deuteronômio 6, onde você está sempre acompanhando o seu filho, você está acompanhando a sua filha e providenciando, oferecendo essa instrução. Você não pode perder tempo, porque lembrem-se, o mundo não perde tempo. O que ele mais quer é ganhar mais filhos para o reino das trevas. É isso que ele deseja, esse é o seu maior prazer. E lembrem-se, as nações pagãs, elas sempre ganharam os homens conquistando os seus filhos, formando-os para o seu serviço. Lembrem de Babilônia, quando Jerusalém cai, o que é que Babilônia então faz? No ano 538, eles retornam. Antes disso, eles passam um tempo grande, 70 anos de cativeiro na Babilônia, e eles pegam os melhores jovens e adolescentes de Jerusalém. Para quê? Para mudar nome, para mudar coração, para colocá-los ao seu serviço. Aí eu pergunto para os irmãos, para quem nós estamos preparando os nossos filhos? Quando eu vejo o que está acontecendo cada vez mais em nosso país, e eu vejo ao mesmo tempo a igreja do Senhor aqui, que se reúne envelhecendo, eu também vejo a igreja do Senhor se renovando. Eu penso que nós temos 2 grandes desafios para o futuro, e eles não serão fáceis, mas no Senhor nós conseguiremos fazer. O primeiro deles é oferecer uma assistência adequada, futura, para os idosos da nossa igreja, mas também oferecermos a formação futura para o futuro da igreja, escola e um lar para a terceira idade. Se a gente pensar só em um lado, a gente vai estar falhando, mas nós precisamos começar a fazer alguma coisa. O papel da igreja, então, em promover o entendimento, a sabedoria de Deus para o mundo, começa quando nós criamos os nossos filhos para fazerem isso,
Porque se isso não acontecer, não haverá proteção contra aquilo que aqui é apresentado como, mais uma vez, a esposa lasciva, a mulher alheia. E isto que o Senhor oferece para nós, que é o entendimento e a sabedoria, os verdadeiros amigos e irmãos dos nossos filhos, os guardarão deste convite para a morte. Aí nós temos na sequência, eu não vou demorar muito aqui, porque Salomão vai fazer uma descrição daquilo que a mulher lasciva ela oferece como tentativa sedutora, e ela sempre vai apanhar o menino fraco, vai apanhar o jovem imprudente, vai pegar aquele cabeça vazia, que basta alguém dizer alguma coisa e ele já diz, opa, é legal. Veja, se o seu filho se deixa levar por qualquer coisa, cuidado. Às vezes na igreja a gente tem assim, aquele adolescente cabeça de minhoca. Ele não tem uma convicção formada, os pais também não levam nada a sério. Aí de repente você já vê o menino, um dia ele está todo formal, no outro dia ele está parecendo um metaleiro. Basta apenas uma influência chegar, ele muda totalmente. Um dia ele está grandemente conservador, no outro dia ele está igual aqueles que invadiram lá a universidade. Um dia desse passou na televisão, chega, mas que tristeza, rapaz. Parece que os meninos estão um dia lá sem tomar banho. Parece que tenta passar essa imagem de que são sujos, fedorentos. É uma desordem o negócio. Mas às vezes é o que acontece com os nossos filhos. Eles seguem aquilo que eles acham melhor porque não há direcionamento, nenhum norte. Então, os pais cristãos precisam ter esse cuidado, essa preocupação. Por quê? Aí vejam, Salomão vai dizer a partir do versículo 6, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, o cabeça de minhoca que eu falei. O simples aqui na Bíblia não é porque ele usava sandália havaiana não, viu? E hering branca, né? Que hering hoje é cara, né? Antigamente era barata. Isso aqui não é porque ele está andando de uma forma descompensada, relaxada, despreocupada, não. O simples aqui na Bíblia é o cabeça oca. O simples aqui na Bíblia, ou símplice na Bíblia, é o indivíduo que engole tudo o que dizem para ele, tudo o que falam para ele. Vejam só, o que Salomão viu da janela da sua casa, das grades do seu palácio, foi entre os simples, um jovem que ele descobriu que carecia de juízo, ou seja, não tinha juízo nenhum. Por quê? Vejam só o que ele fez. Ia e vinha, versículo 8, pela rua, junto à esquina da mulher estranha, seguia o caminho da sua casa, no final do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, ou seja, ao invés de andar na luz, em que caminhos este menino trilhava? Por que caminhos andava? E aí, quem sai ao seu encontro, temos então a descrição a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 21. A mulher que saiu ao seu encontro, saiu com vestes de prostituta, com astúcia de coração. Versículo 11, apaixonada e inquieta. Sua descrição não é de uma mulher preocupada com o seu lar, com o seu esposo, com os seus filhos, porque os pés não param em casa. Versículo 11. Versículo 12, uma hora ela está nas ruas, outra hora nas praças, ela está espreitando por todos os cantos para pegar um cabeça oca, como este descrito aqui. E aí ela se aproxima dele. Versículo 13, ela o beija. E de cara impudente, então, sem nenhum temor, ela ainda associa a sua sedução a uma falsa piedade e religião. Eu tinha sacrifícios pacíficos, versículo 14, para oferecer. Já fiz isso. Agora eu estou ao encontro, por isso eu saí, versículo 15, ao teu encontro para te buscar e te achei. Irmãos, não se enganem, o que a gente está vendo hoje, a promoção da permissividade, da devassidão por meio da mídia, é algo extremamente sério. O que você vê hoje é um traço ou uma imagem daquilo que não deveria ser jamais aprovado por nenhuma sociedade. Aí você tem, às vezes, senhoras de 70 anos com garotos de 20 ou menos.
Isso aí é porque elas não são idosas, elas são jovens. Isso aí é sem vergonhice, me desculpe a expressão. Mas é o que a gente está vendo hoje. Ou então homens extremamente velhos, e aí eles se vestem como se fossem garotos. E aí eles esquecem-se de suas esposas da mocidade, que é a orientação dada por Salomão, de que o filho deve crescer e aprender a amar a sua esposa desde cedo e envelhecer com ela. E aí então homens de 70 ou mais trocam a sua esposa por moças de 20 ou até menos. Não é isso o que a Escritura nos mostra como um padrão. Eu não estou aqui estabelecendo limites de idade, mas os irmãos sabem qual é o limite da sobriedade. O que a nossa sociedade está vendo hoje, permissivamente está aplicando como se fosse algo comum, normal, não é. E justamente esta mulher, o que ela faz? Ela vai à busca da caça, ela vai a buscar alguém que possa tragar. Então, vejam só que na sua atitude sedutora, ela diz, dos versículos 16 então ao 20, versículo 16, já preparei a minha cama, está toda arrumada, linho fino do Egito, toda colorida. A minha cama, versículo 17, está perfumada com todos os melhores perfumes do Oriente, mirra, aloés e cinamomo. E agora vem, versículo 18, e vamos nos embriagar com as delícias do amor até pela manhã. Vamos nos amar. É um conceito totalmente distorcido do que é amor. E amor, segundo o mundo, é justamente isso, é você fazer aquilo que lhe satisfaz e aquilo que é bom para você, sem limites, sem barreiras, sem parâmetros. E o argumento dela, vejam só, é porque, versículo 19, meu marido saiu, não está em casa, está bem longe, levou consigo um dinheiro para negociar, só vai voltar por volta da lua cheia. E aí, o cabeça oca, ele não guardou a palavra no coração, não fez da sabedoria e o entendimento seus melhores amigos e irmãos, foi seduzido, versículo 21, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. O que aparentemente parece um caminho legal, de alguém esperto, porque está se dando bem, geralmente essa é a linguagem. Na realidade, a descrição de Salomão é aquela de que ele vai se tornar prisioneiro e pode sofrer a vingança de um homem, então, traído, ciumento, ferido. O que esta mulher faz é encaminhar este jovem para a morte. Versículos 22 a 23, ou 22 e 23. E ele, no instante, a segue. Como o boi que vai ao matador. Olha como a linguagem muda. Como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Caminho de morte. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Está em jogo algo muito mais valioso do que uma noite de prazer, de que uma noite no leito maculado de uma mulher insensata. É justamente isso, irmãos, que nós devemos mostrar aos nossos filhos desde cedo, porque os padrões estão sendo quebrados em nossa sociedade brasileira constantemente, diariamente. Não existe mais isso. Não existe mais certo ou errado. Não existe mais a verdade, porque tudo isso, no mundo em que vivemos, é extremamente relativo. Mas, à luz da palavra de Deus, deixar um filho seguir este caminho, sem treiná-lo, orientá-lo, ele pode até vir a fazer isso no futuro, mas não foi por falta de advertência, de instrução, de disciplina, de correção. É então assinar a sua própria sentença de morte. Não são poucos irmãos jovens que abandonam as igrejas hoje, ou que estão nelas e estão experimentando uma vida assim, por falta de instrução. É um caminho perdido. Não é o caminho que o Senhor oferece
para os filhos do pacto. Finalmente, Salomão então diz, versículos de 24 a 27, para a gente encerrar: agora, pois, filho, notem a sua exortação, dá-me ouvidos, ou seja, ouça-me, e ser atento às palavras da minha boca. É interessante notar aqui, irmãos, como a linguagem de Salomão é extremamente aberta, e nós não podemos ter outra linguagem para o nosso filho. Nesse quesito, nós precisamos sentar, conversar com eles, explicar. Não deixem, vou repetir, que as escolas ensinem sexualidade para os seus filhos. Vocês têm responsabilidade de ensinar da forma certa. As mães sentando com as moças, os pais com os meninos, pai e mãe sentando juntos, se precisarem. Às vezes o rapaz entra no casamento, a moça entra no casamento, são experiências que às vezes a gente tem no aconselhamento pastoral, e eles nunca foram instruídos. Você vai dizer para mim, mas pastor, um homem e uma mulher sabem o que vão fazer na noite de núpcias? Não, nem sempre. Você não sabe nem o que ele pode ter visto aí, o que passou na novela, o que passou no cinema, ou às vezes o que ele acessou e viu de uma forma errada. Cabe a você sentar com o seu filho e, respeitando os seus limites e desenvolvimento, ensiná-lo. A igreja não pode se omitir disso. E é responsabilidade dos pais falar abertamente. Vejam como Salomão fala, ele fala aberto, ele diz: dá-me ouvidos e ser atento às palavras da minha boca. Versículo 25: não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. E aí vejam só, o histórico dela era grande, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Vejam o trocadilho que é feito aqui no final por Salomão, daquele leito que a mulher insensata diz que estava pronto, perfumado, arrumado, onde o jovem se embriagaria com as suas delícias e os seus amores. Salomão diz que era o lugar onde ela, como uma amazona terrível, feria a sua caça, derribava, matava. E a sua casa, ele diz, era o caminho para a cova, para a sepultura. E as câmaras aqui, no caso, leito, seria o lugar da morte. Então, Deus nos ajude e nos conceda sabedoria, irmãos, para, primeiramente, buscarmos instrução. É muito importante, seria muito melhor que outros pais tivessem a preocupação, fizessem um esforço. Eu sei que às vezes nós temos as nossas agendas, mas às vezes a gente se queixa de barriga cheia. A igreja procura cumprir o seu papel, oferecer treinamento, capacitação. Isso aqui que a gente recebe, instrução, é para se preparar e depois não dizer lá que a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque, eu repito aos irmãos, o mundo não é brincadeira. Ele sempre foi o mesmo, o reino de trevas está aí, mas não se esqueçam, ele só se torna sofisticado na arte de enganar e engolir o coração dos nossos filhos. E é o que tem acontecido ainda hoje. Veja, nos dias de Salomão isso já acontecia. Mas percebam que existe uma aplicabilidade muito atual, porque a palavra de Deus, não se esqueçam, é viva. E aí cabe a nós agora observar, refletir e decidir o que é que a gente vai usar para a criação dos nossos filhos. Se a gente vai confiar na palavra, se a gente vai orientá-lo, ou vamos orientá-lo segundo a palavra, ou se nós vamos continuar deixando que as coisas aconteçam sem que a gente faça alguma coisa. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos à medida em que estudamos a Tua palavra e ajuda-nos, ó Senhor, porque nós somos tão fracos e ao mesmo tempo tão arrogantes. Acreditamos por vezes que não precisamos de Ti, que podemos resolver as nossas coisas sozinhos. E como temos feito isso no quesito criação de filhos,
Tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes negligenciamos a Tua palavra viva, tão importante e necessária para a criação dos nossos filhos. Ó Senhor, ajuda-nos a termos um zelo e um amor tão grande por Tua palavra, a ponto de, quando corrigirmos os nossos filhos, precisarmos exortá-los, façamos isso em amor e eles vejam dos nossos lábios uma exortação bíblica, uma preocupação de pais que temem ao Senhor e desejam que os seus filhos também aprendam o mesmo. Ó Senhor, livra os nossos filhos das tentações deste mundo, que são tão grandes, que são como este convite de uma mulher louca que lisonjeia com palavras, mas atrai jovens sem entendimento, imprudentes, para a câmara mortal, para a sepultura. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos filhos e concede-nos graça, e que por meio da oração e também do uso diligente das Escrituras, possamos oferecer para os nossos filhos uma sábia orientação, preparando-os para a vida, para encararem o mundo, tendo consciência de quem são, quem é o Senhor de suas vidas, a quem eles devem servir, para quem devem tributar toda a honra e toda a glória. É no nome de Jesus que oramos. Amém.